Os Estados Unidos produzem mais petróleo que qualquer outro país do planeta. Mais que a Arábia Saudita. Mais que a Rússia. Mais que todo mundo. 13 milhões de barris por dia. Todos os dias. Mas aqui está o paradoxo que ninguém te explica. Os Estados Unidos também são um dos maiores importadores de petróleo do mundo. Eles compram bilhões de dólares em petróleo do Canadá, do México, da Arábia Saudita, todo mês. Espera aí, se eles são os maiores produtores, por que diabos estão comprando petróleo de outros países? Não faz sentido, certo? Errado. Por trás dessa contradição aparente, existe uma das estratégias mais geniais e perigosas da geopolítica moderna. Uma estratégia que controla o preço da gasolina na sua cidade, que decide quem ganha e quem perde na economia global, e que pode explodir a qualquer momento. Hoje eu vou te mostrar a verdade por trás do petróleo americano. E quando você entender, vai perceber que nada no mundo da energia é o que parece. Fica comigo, porque essa história tem mais reviravoltas que você imagina. Antes de começar, faz o seguinte: se você nunca entendeu por que a gasolina no Brasil fica cara mesmo quando o petróleo está barato, dá um like agora. Isso mostra para o YouTube que tem gente interessada em entender como o jogo realmente funciona. E se você quer parar de ser enganado pelas manchetes rasas e entender a verdade por trás da economia global, se inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa nos comentários, quanto você pagou no último tanque cheio? Porque no final desse vídeo você vai entender exatamente por que pagou aquele preço. Agora vamos lá. Vamos começar destruindo o mito. Primeira coisa que você precisa entender. Quando a gente diz que os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo, isso é verdade. Mas é uma meia-verdade. E meia-verdade é prima da mentira. Os Estados Unidos produzem cerca de 13 milhões de barris de petróleo por dia. É muito petróleo. Mais que qualquer outro país. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Eles consomem 20 milhões de barris por dia. Sacou o problema? Eles produzem 13, mas gastam 20. 7 milhões de barris por dia de diferença. Todos os dias. Isso precisa vir de algum lugar. Mas espera, a matemática piora. Porque não é só uma questão de quantidade, é uma questão de tipo de petróleo. Petróleo não é tudo igual. Existem dois tipos principais: leve e pesado. O petróleo leve é fácil de refinar. Vira gasolina, diesel, querosene para aviões, as coisas que a gente realmente usa. O petróleo pesado é mais difícil de refinar. É grosso, cheio de impurezas, precisa de refinarias especiais para virar combustível. Agora vem a parte boa. Os Estados Unidos, graças ao fracking, produzem principalmente petróleo leve, petróleo de alta qualidade, fácil de refinar. Mas as refinarias americanas foram construídas há décadas e foram feitas para processar petróleo pesado. Por quê? Porque quando elas foram construídas nos anos 70, 80, 90, os Estados Unidos importavam petróleo pesado do México, da Venezuela, do Oriente Médio. As refinarias foram desenhadas para isso. Então acontece uma coisa absurda. Os Estados Unidos produzem petróleo leve demais para suas próprias refinarias. E as refinarias foram feitas para petróleo pesado, que eles não produzem em quantidade suficiente. Resultado? Eles exportam o petróleo leve que produzem e importam petróleo pesado para processar nas refinarias. Parece loucura, mas é estratégia pura. Deixa eu te explicar por que isso é genial. Adaptar refinarias é caro. Estamos falando de bilhões de dólares, décadas de trabalho, risco gigante. É muito mais barato continuar usando as refinarias que já existem e comprar o tipo certo de petróleo para elas. Além disso, tem uma vantagem econômica brutal aqui. O petróleo leve americano é de alta qualidade, é premium. Outros países pagam caro por ele. Europa, Ásia, todo mundo quer. Então os Estados Unidos vendem petróleo caro e compram petróleo barato. Petróleo pesado do Canadá, mais barato. Petróleo pesado do México, mais barato. Petróleo pesado da Venezuela, bem mais barato. Os Estados Unidos exportam petróleo de 30 dólares o barril e importam petróleo de 25 dólares o barril. É arbitragem. Compra barato, vende caro. Lucro garantido. E tem outro detalhe importantíssimo. Ao exportar petróleo, os Estados Unidos mantêm os preços globais sob controle. Se eles só produzissem para consumo interno, o mercado global teria menos oferta. Menos oferta significa preços mais altos. Exportando, eles inundam o mercado, controlam os preços e, de quebra, enfraquecem países rivais que dependem de petróleo caro para sobreviver. Rússia precisa de petróleo caro, Venezuela precisa, Irã precisa. Quando os Estados Unidos exportam em massa, o preço cai. E esses países quebram. É geopolítica disfarçada de comércio. Mas a estratégia vai ainda mais fundo. E aqui é onde fica realmente interessante.
Agora vamos falar do elefante na sala: segurança nacional. Os Estados Unidos aprenderam uma lição brutal em 1973. A crise do petróleo. Países árabes cortaram o fornecimento de petróleo como arma política. Filas quilométricas nos postos. Economia travada. Pânico total. Desde então, os Estados Unidos têm uma obsessão: nunca mais depender de ninguém para ter energia. E como você garante isso? Simples. Você diversifica suas fontes. Se os Estados Unidos produzissem todo o petróleo que consomem internamente, eles teriam um ponto de falha. Se algo der errado na produção interna, furacão, ataque terrorista, crise técnica, acabou. Desabastecimento, caos. Mas se você produz internamente e importa de vários países diferentes, você tem redundância. Você tem plano B, C, D, E. Se o Canadá tiver problema, tem o México. Se o México tiver problema, tem a Arábia Saudita. Se o Oriente Médio explodir, tem a produção interna. É a mesma lógica de ter várias contas de banco. Se uma falhar, você tem outras. Além disso, importar petróleo de aliados tem um benefício político gigante. Quando você compra petróleo do Canadá, você está fortalecendo a economia canadense. Isso mantém o Canadá feliz. Aliança forte. Quando você compra da Arábia Saudita, você está financiando um regime que precisa dos Estados Unidos para sobreviver. Isso mantém a Arábia Saudita dependente e alinhada. É poder através do comércio. Mas tem mais. Tem a reserva estratégica de petróleo. Os Estados Unidos mantêm a maior reserva estratégica de petróleo do mundo. São cavernas subterrâneas no Texas e na Louisiana cheias de petróleo. Mais de 600 milhões de barris guardados para emergências. Se uma guerra começar, se o fornecimento global for cortado, eles têm meses de consumo garantido, sem depender de ninguém. Isso é poder. Isso é controle, isso é segurança nacional. E por isso que eles continuam importando, mesmo produzindo horrores. Mas nem tudo são flores. Tem um lado sombrio aqui. Primeira coisa, o fracking. A revolução do petróleo americano veio do fracking, fraturamento hidráulico. Basicamente, você injeta água e produtos químicos em alta pressão no solo para quebrar rochas e liberar petróleo e gás. É eficiente, é barato, mas é devastador para o meio ambiente. Contamina lençóis freáticos, causa terremotos, destrói ecossistemas. E os Estados Unidos fazem isso em escala industrial, porque petróleo é poder. E poder vale mais que natureza. Segunda coisa, dependência perigosa. Por mais que os Estados Unidos digam que são independentes, eles não são. Ainda importam milhões de barris todo dia. E do Canadá vem quase metade das importações, 4 milhões de barris por dia. Se alguma coisa der errado com o Canadá, instabilidade política, desastre natural, mudança de governo que corte exportações, os Estados Unidos sentem. E sentem forte. Terceira coisa, manipulação de preços. Os Estados Unidos têm um poder absurdo sobre os preços globais de petróleo. Eles podem abrir as torneiras da produção interna e inundar o mercado. Preço despenca, rivais quebram. Ou podem fechar as torneiras e deixar o preço subir. Lucro garantido. Em 2020, durante a pandemia, quando o petróleo caiu para menos de $20 o barril, os Estados Unidos negociaram com a Arábia Saudita e a Rússia para cortar produção global. Por quê? Para salvar a indústria americana de fracking, que só é lucrativa com petróleo acima de $40 o barril. Eles manipulam o jogo. E quem paga a conta somos nós, consumidores finais. Quarta coisa, guerras disfarçadas, porque os Estados Unidos invadiram o Iraque. Oficialmente, armas de destruição em massa, que nunca foram encontradas. Não oficialmente, petróleo. Controle sobre o Oriente Médio. Garantir que o petróleo continue fluindo e que continue sendo vendido em dólar. Petróleo é estratégico e países matam por ele, literalmente. Agora vamos trazer isso para o Brasil. Você pode pensar, tá, mas eu moro no Brasil. A gente tem Petrobras, pré-sal, produção própria. Por que eu deveria me importar com petróleo americano? Porque o preço do petróleo é global. Não importa se a Petrobras tira petróleo do fundo do mar aqui. O preço que ela cobra é baseado no preço internacional, no preço que o mercado global define. E quem tem mais influência sobre esse preço? Os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos exportam muito petróleo, o preço global cai. Gasolina fica mais barata aqui. Quando os Estados Unidos cortam produção, o preço sobe. Gasolina fica mais cara aqui. A gente sente direto o impacto das decisões tomadas em Houston, no Texas. Além disso, tem o câmbio. Petróleo é cotado em dólar, sempre. Se o dólar sobe em relação ao real, o petróleo fica mais caro para a gente, mesmo que o preço internacional esteja estável. Então, o preço da gasolina no Brasil depende de duas coisas: preço internacional do petróleo e valor do dólar.
e os Estados Unidos influenciam os dois. Terceira coisa, geopolítica. Quando os Estados Unidos fazem sanções contra a Venezuela, o petróleo venezuelano para de chegar ao mercado. A oferta cai, o preço sobe. Quando os Estados Unidos brigam com o Irã, mesma coisa. As decisões políticas de Washington afetam diretamente o preço que você paga no posto. Não é teoria, é realidade. Então, para onde isso vai? Os Estados Unidos vão continuar sendo os maiores produtores? Provavelmente. Vão continuar importando? Com certeza, porque a lógica da segurança energética e da arbitragem comercial não muda, mas tem variáveis novas entrando no jogo. Primeira, energia renovável. Os Estados Unidos estão investindo pesado em solar, eólica, carros elétricos. Joe Biden aprovou trilhões em investimentos verdes. Se a demanda por petróleo cair internamente, eles vão exportar ainda mais. E isso muda o mercado global. Segunda, tensões geopolíticas. China, Rússia, BRICS tentando criar alternativas ao dólar, tentando vender petróleo em outras moedas. Se isso pegar, o petrodólar enfraquece. E o poder americano sobre o mercado de energia diminui. Terceira, mudanças climáticas. Furacões mais fortes, secas mais longas, desastres naturais afetando produção. O petróleo do futuro vai ser mais caro, mais arriscado, mais politizado. E quem entender essas forças agora vai estar preparado para o que vem. Se esse vídeo mudou a forma como você vê o preço da gasolina, deixa o like. Isso ajuda mais gente a entender. E me diz nos comentários, você acha que os Estados Unidos vão continuar dominando o mercado de petróleo? Ou a transição para a energia renovável vai mudar tudo?